Todo homem em alguma fase da vida vai se deparar com tempos difíceis. Tempos que irão fazer você tomar certas atitudes que serão extremamente necessárias para o seu crescimento pessoal como homem e também como ser humano. Nesse vídeo eu vim compartilhar com vocês 5 lições que eu adquiri ao passar por fases difíceis na minha vida. Então, se esse tema te interessou, já peço que fique até o final do vídeo para não perder nenhuma dessas lições. Talvez você já tenha passado, ou vai passar ainda, ou esteja passando por momentos parecidos. Quem não me conhece, meu nome é Vandex e eu iniciei uma série de vídeos aqui no canal após passar por um namoro traumatizante em minha vida. E o término desse namoro me motivou a documentar a minha jornada fora e dentro através de vídeos aqui no YouTube. Nesse tempo, a minha maior virada de chave foi ter saído da cidade a qual eu fui nascido e criado para recomeçar em uma cidade totalmente nova, com o objetivo de conhecer pessoas e lugares que eu nunca tinha visto, sair da zona de conforto, passando por experiências novas e com isso adquirindo evolução mental e espiritual. E nessa jornada até agora, eu aprendi algumas lições que quero estar aqui compartilhando com vocês. A primeira lição que eu aprendi, cara, é que você está sozinho e ninguém vai te salvar. Quando você é uma criança ou um adolescente, geralmente, na maioria das famílias, você ainda tem um apoio financeiro, um apoio emocional de um pai, de uma mãe ou de algum parente que esteja ali no seu ciclo, ao seu redor. É, só que é o seguinte, chega um momento na vida, principalmente na vida de um homem e tal, mas na vida geral, né, do ser humano, que ele precisa decidir o caminho que ele precisa trilhar. E quando isso acontece, cara, você percebe que a vida é você e Deus, na maioria das vezes. Então, tipo assim, você tá sozinho, cara. Se você decidir trilhar seu caminho sozinho e viver a sua jornada, você vai fazer isso sozinho. Então, tipo assim, aquele apoio que você tinha quando você era criança, você não vai ter ele. Você vai ter que arcar com as suas próprias consequências dos seus atos, você vai ter que arcar com as contas do seu que você fazer dentro da sua casa, principalmente indo morar sozinho, que foi o meu caso que aconteceu aqui quando eu vim para a cidade nova também. Eu fiquei um tempo na casa de um parente meu, porém eu já estava com o planejamento de fazer isso e acabei vindo morar sozinho. E nessa questão você tem que arcar com as consequências das contas que você tem que controlar dentro da sua casa, o que você vai ter que colocar de alimento para você e também o aluguel, ou se você não tiver uma casa própria, você vai ter que arcar com a consequência, todo mês estar lá pagando um aluguel para continuar na moradia que você está. Então essa daí é uma lição que eu venho aprendendo muito nesse tempo e a coisa mais, a lição mais valiosa nessa questão é o que você vai estar sozinho. Você vai estar sozinho. Então não tem aquilo de inventar desculpa. Você não tem que ficar inventando desculpa disso ou daquilo, porque tudo o que você vai estar fazendo são atitudes suas e consequências suas. E por que eu tô falando isso, cara? É porque todo mundo é mal, porque todo mundo não gosta de você. Não, cara, não é isso. É simplesmente porque todo mundo tem a sua vida individual. Do mesmo jeito que você tem que arcar com as suas consequências, as outras pessoas também estão arcando com as consequências delas. Elas estão vivendo a vida delas, elas estão preocupadas com os problemas que elas têm, e muitas das vezes disso, elas estão tão preocupadas com os problemas delas que acabam não tendo tempo, energia e dependendo nem dinheiro para te ajudar. Então é por isso que fica essa lição de que você está sozinho. Porque não é que a pessoa, todo mundo te odeia, ninguém presta, nada disso. É porque simplesmente está todo mundo vivendo a vida no individual e muitas das vezes a pessoa está vivendo a vida dela e não vai ter tempo para olhar a sua, que é o totalmente correto a se fazer, né? Porque na verdade no mundo aí a gente tem que vir em primeiro lugar. As nossas necessidades têm que vir em primeiro lugar. Outra lição muito valiosa, cara, é não confie demais em qualquer pessoa e tenha controle total sobre sua vida. Cara, tem gente pra tudo nesse mundo. Do mesmo jeito que tem pessoas boas que vão te estender a mão, que vão te ajudar quando você precisa, tem o outro lado da moeda também, que existe muitas pessoas que não querem te ver bem, ou não querem te ver melhor do que elas. E esse tipo de pessoas, cara,
é pessoas para você se manter longe, pessoas para você identificar padrões e cortar da sua vida. Esse tipo de pessoa, cara, eles vão usar artimanhas para te sabotar você em várias questões da sua vida. Pode ser um relacionamento, que às vezes você pode se deparar com alguém que não teve relacionamentos bons na vida, e aí você vai falar de um relacionamento seu que tá muito bom e tal, e ela vai lá e vai jogar qualquer coisinha, qualquer picuinha ali, pra fazer você duvidar que a pessoa que você está é uma pessoa boa pra você. E isso aí é o que mais acontece. Então isso aí não é só questão de relacionamento, questão de negócios também. Ah, você quer abrir um negócio e tal, e você conta para alguém, só que essa pessoa não tem a mesma mentalidade que você, ela teve experiências totalmente diferentes de você e tudo. Então, tipo assim, e às vezes ela realmente tem muita insegurança e ela tem inveja assim, e essa inveja, essa insegurança acaba virando até um medo. Vamos supor, se é um amigo seu, alguma pessoa próxima, né? E tipo assim, você tem um projeto. Aí você vai lá e fala com ela, eu tenho um projeto de abrir tal coisa, cara, e tal, tô querendo fazer isso e aquilo. E a pessoa, tipo assim, cara, ela não tem essa capacidade pra fazer isso também, né? Aí ela vai virar, vai olhar assim, vai falar, cara, será que isso compensa mesmo? Será que isso aí dá certo? Será que você tá indo por esse caminho certo? Ah, sei não, hein? Tipo assim, é, às vezes pode ser na maldade mesmo, pode ser em falta de caráter mesmo, e a pessoa realmente não quer te ver bem, ou às vezes ela tem uma insegurança nela mesma, que ela acha que por ela não conseguir, ela não tem a capacidade de fazer isso, ela vai lá e ela também não quer que você tenha, porque vocês dois estão no mesmo nível e tal. Aí você acaba virando um conforto para essa pessoa. Tipo, eu sou desse jeito, eu tenho esse nível aqui de vida, de padrão, só que o bom é que essa pessoa aqui também tem. Então nós está todo mundo no mesmo barco e tá tudo bem. Agora, se você quer mudar isso aqui, você vai ficar acima dela. Aí a pessoa, opa, não, então isso aqui não pode acontecer isso aí, não. Ele não pode ficar melhor do que eu, ele não pode subir e eu ficar aqui embaixo. Então, não, eu tenho que puxar ele pra baixo comigo. Ele tem que ficar aqui no mesmo nível que eu. Então, tipo assim, cara, tem muita pessoa que tem esse nível de mentalidade e às vezes ela faz isso por querer, mas também, na maioria dos casos, ela faz isso aí no inconsciente, porque isso aí é do ser humano. O ser humano, ele é desse jeito. Então, toma cuidado com isso, com as pessoas que você vai confiar. E na questão, principalmente para homem, cara, é, no mundo ele ensina muito que o homem ele vale aquilo que ele tem. Então, quando você tem muita coisa a oferecer, quando você tem um padrão de vida bem e tal, você vai ver muitas pessoas aí que vão fingir que é amigo seu, que vão fingir que gosta de você, e vão fingir que, não, eu tô aqui, não, a gente é parceiro, a gente é isso, aquilo. Só que quando você deixa de ter, ou você corta, o benefício que a pessoa tinha com você, por necessidade sua, por princípio seu, você vai ver muitas dessas pessoas indo embora. Muitas dessas pessoas aí vão te deixar sozinho nos momentos que você precisar. E é um trem que eu aprendi muito na minha vida, cara. O que eu mais passei nesse tempo, no tempo pra cá, no namoro, pós-término, e tudo isso foi isso, que quando você tem algo a oferecer, quando você é uma pessoa útil para ela, a pessoa vai te tratar como se você fosse um rei, como se você fosse uma pessoa, é, nó, a gente é parceiro, nó, é isso, aquilo, mas, tipo, quando acaba, cara, aí são poucas pessoas que ficam. E essas pessoas que ficam, aí são as que você tem que valorizar mesmo, tem que valorizar mesmo, porque é assim que você separa o joio do trigo. Quando você está numa situação ruim, que é aí que você vai ver quem que vai ficar na sua vida, que vai te apoiar, seja dando conselho, ou às vezes até financeiramente mesmo, dependendo. Mas quem que buscar alguma forma de te apoiar,
são as pessoas que você tem que carregar para sua vida. Agora, as pessoas que sumirem, que nem te mandarem mensagem, nem te falarem com você, essas pessoas você tem que cortar da sua vida quando você se reerguer. Outra coisa também é para você ter controle total sobre a sua vida e suas escolhas. E como assim, cara? Muitas vezes as pessoas acabam sendo influenciadas pelas outras. Ah, é um amigo que te chama para fazer tal coisa. Ah, é uma namorada que pede isso, um namorado que fica te incentivando a fazer tal coisa. E na verdade você nem acredita que aquilo é realmente o certo, mas por influência dessa outra pessoa você acaba fazendo. Então acaba que muita gente se perde aí na questão de ser produtivo consigo mesma, de questão de gastos, principalmente gastos financeiros, cara. É o que mais acontece por aí. Principalmente igual que a questão que eu falei, quando você tem muita coisa a oferecer, quando você tem algo a oferecer para a pessoa, se ela for mal intencionada, se ela não tiver controle sobre ela mesma, ela ainda vai querer usufruir de tudo que você tem até acabar. E ela não vai ter esse discernimento, tipo assim, ah, não, pera aí, eu vou ter, ter que controlar aqui porque talvez ele vai estar gastando demais comigo e tal, então eu vou ter que controlar ele. São poucas pessoas que fazem isso. Algumas, a maioria que tiver com você aí, que só querem saber do que você tem a oferecer, elas vão aproveitar o máximo que der, o máximo que você pode fazer, para depois que acabar elas irem embora. Mas então por isso que você tem que ter controle total sobre a sua vida. O que você gasta, o que você consome, o que você aceita na sua vida, o que você não aceita. Você tem que ter tudo isso mentalizado na sua mente para você saber que, opa, isso aqui eu não concordo com esse trem não, cara. Ô, velho, eu não vou fazer esse negócio não, porque não, vai me atrapalhar nisso e naquilo. Então, tipo assim, tendo controle total, você vai evitar muito dessas situações na sua vida, fechou? Terceira lição, cara, é o seguinte: faça sem medo e não fique deixando as coisas para depois. Por que que eu falo isso, cara? Muita gente acaba passando por isso, né? A pessoa tem objetivos, a pessoa tem sonhos de conhecer tal coisa, de abrir tal projeto, de fazer o que ela tem vontade, porém, por causa de amigos, família, inseguranças, ela acaba ficando com medo de fazer e não fazendo, né? E, tipo assim, cara, isso aí é uma das maiores sabotagens que existe, porque sua vida é uma só, cara. Você tá aqui no mundo, mas qualquer hora aí você pode partir dessa para melhor. E quando você partir dessa para melhor, tudo que você fez na vida vai ter sido esquecido e tal. Tipo assim, por mais que você marque a história de alguma forma, independente ainda, as pessoas elas não vão deixar de viver, não vão parar a vida delas por causa de você. Então, tipo assim, você tem medo de fazer tal coisa por causa de opinião dos outros ou de pessoas que te desmotivam assim, é um tiro no pé, cara, um tiro no pé. Se você tem tal coisa para fazer, se você tem um objetivo que você quer cumprir ele, só faz, irmão. Só faz. É lógico, você tem que calcular, você tem que estudar, planejar como você vai se sair nessa situação. Porém, você tem que fazer esse planejamento, tipo assim, vamos fazer isso e aquilo, mas tá, depois disso aí você já vai lá e começa a fazer de uma vez. Não fica esperando, eu vou esperar tal ano fazer isso. Ah, eu vou esperar fazer essa idade para eu começar a fazer isso. Cara, e se você não chegar nessa idade? E se você não chegar nela? E se acontecer alguma coisa nesse meio do caminho aí? Então você não sabe, cara. O futuro só Deus que sabe. Só a Ele que pertence. Então, tipo assim, se você quer fazer tal coisa, cara, faça agora. Faça agora, não tenha medo. Igual eu, quando eu terminei o namoro e tal, a primeira coisa que veio na minha mente foi o quê? Agora eu vou ter que sair dessa cidade aqui. Vou sair da cidade porque eu já estava querendo fazer isso antigamente e tal, e como eu era desse tipo aí, eu acabava adiando muito.
Ah, eu falava que eu ia em tal coisa e tal data. Aí acontecia um tanto de coisa assim comigo que chegava nessa data e acabava que eu não cumpria esse objetivo. Então, quando aconteceu isso aí, a primeira coisa que eu quis fazer foi mudar isso na minha vida. Foi o que, ó, eu quero fazer isso, eu quero ir para tal cidade, eu não vou esperar daqui 3, 4 meses, 5 meses aqui para me fazer isso, não. Eu vou juntar tudo que eu tenho disponível para me fazer agora e eu vou é agora. Então, tipo assim, foi desse jeito que eu planejei e desse jeito que eu tô fazendo as minhas coisas. Então, de lá pra cá já se passou 3 vezes. Nesse tempo aqui eu comecei a morar sozinho e tudo. Então, tipo assim, muitas das coisas, na maioria das coisas, foi acontecendo no improviso. No improviso, eu acordando todo dia, botando a cara na missão que eu tenho pro dia e fazendo acontecer, cara, fazendo acontecer do mesmo jeito que eu tô fazendo acontecer agora, eu gravando esse vídeo. Então é aquilo, cara, o projeto ele funciona desse jeito. A vida, você tem que fazer as coisas sem medo e não ficar deixando para depois, porque você não sabe a hora que vai acabar. E se acabar ou acontecer alguma coisa assim, o arrependimento ele é muito pior, cara. Pode ter certeza. Você, você ficar frustrado porque você não conseguiu fazer tal coisa é até ruim. Só que é muito pior você ficar frustrado porque você poderia ter conseguido aquilo, mas você não teve a coragem de tentar, a coragem de arriscar. Outra lição muito importante aí. Taca o foda-se, irmão. Taca o foda-se. Vamos falar o seguinte. Igual a gente falou na primeira lição, que você tá sozinho, que na maioria das vezes ninguém vai te salvar, na questão de você fazer sem medo e não ficar adiando as coisas para depois. E essa mentalidade agora, ela vem na questão disso. É que em cada atitude que você vai ter que tomar, você vai ter que tacar um pouquinho do foda-se. Você vai ter que literalmente olhar assim, tipo assim, tá, eu tenho isso aqui para me fazer e tal, mas eu tenho esse medo aqui, pode acontecer isso aqui, tal pessoa pode falar isso da minha vida e tal. E, tipo, agora é o momento que você tem que tacar o foda-se, irmão. Você tem que tacar o foda-se. Então, se você quer começar algum negócio na internet ou algum negócio local para você e tal, e independente de que seja, se outras pessoas que virem falar com você, te desmotivar, falar que não faz isso e tal, irmão, só taca o foda-se pra opinião dela, taca o foda-se, continua focado no que você acredita, que você mesmo vai alcançar essa vitória. Tipo, você acredita em tal coisa e a pessoa vira lá e quer te desmotivar. Mas aí eu te pergunto, se você vencer, essa vitória vai ser para você ou vai ser para outra pessoa? Ou se você perder também, vai ser uma derrota sua ou uma derrota da outra pessoa? A pessoa, mano, que tá tentando te desmotivar, que tá falando que você não vai conseguir isso ou aquilo, mano, essa pessoa aí, velho, independente do que acontece na sua vida ou não, você vencendo ou perdendo, na vida da pessoa não vai mudar nada. Ela vai tentar fazer mudar na vida dela se caso você ganhar. Se caso você ganhar, aí ela vai querer encostar junto com você e tudo. Mas se você perder, irmão, se você não conseguir nada, se você não sair do lugar, a pessoa ela vai viver a vida dela da forma que ela está vivendo. Então, tipo assim, não fica olhando muito o que os outros estão pensando de você, o que os outros acham de tal comportamento seu. Só busca ser sua melhor versão, a melhor versão que você se enxerga no mundo e só faz, irmão, só faz. Não fica olhando muita pessoa assim não, porque ninguém tá nem aí pra você. A maioria, tipo assim, a maioria dos pensamentos das pessoas são sobre elas mesmo. Então, mesmo que você faça alguma coisa que envergonhe a pessoa, que faça a pessoa falar, não, que vergonha que esse cara fez ali e tal, nossa, tá passando vergonha disso e aquilo. E daí? E daí passa um tempo depois, a pessoa não tá nem lembrando, porque aí vem um tanto de outras coisas na vida dela que ela esquece da sua existência. Aí eu te pergunto, compensa você ficar importando, ficar tipo alimentando um trem
com aquela pessoa só porque ela deu uma opinião sobre tal coisa que você está fazendo? Não compensa, né, irmão? E a última lição, cara, que eu aprendi, que foi muito valioso para mim, é a questão de se reconstruir em silêncio. Isso aí foi uma lição que, eu- que eu comecei a aplicar muito na minha vida depois que eu vim morar sozinho. Porque é o seguinte, cara, quando você tá num ambiente com que você tem várias pessoas aí ao seu redor, que você tá compartilhando a rotina com outra pessoa, seja um namoro, seja família, seja amigos e tudo, e você nunca tem um tempo para você mesmo, um tempo para você se permitir se ver em terceira pessoa e tal, se ver por dentro como você você acaba vivendo no automático. Você acaba vivendo a vida que outras pessoas estão vivendo. Você acaba muitas vezes se metendo em problemas que as outras pessoas estão passando. E só porque você está no meio da cena acontecendo, você acaba fazendo parte disso, coisa que nem era para você estar fazendo. Então, tipo assim, a questão de se reconstruir é na questão de você tirar um tempo para você mesmo. Se você não pode morar sozinho, se você ainda não mora sozinho ainda e tal, mora com sua casa é cheia, tem muito barulho, muita distração, você procura um canto, cara, procura um canto que você vai conseguir ter esses momentos de solitude, esse momento de solitude, esse momento que você vai virar para você mesmo, vai ver aonde que você está errando nas suas atitudes, aonde que você pode estar melhorando, você vai poder planejar com calma os seus passos, o que que você tem que fazer daqui para frente. Então, tipo assim, tente o máximo possível sair do meio barulhento. Eu sei que para muita gente é difícil, realmente é. Mas eu te garanto, cara, que se você entra no modo caverna, né? O modo caverna, que é um tempo que você tira só para você mesmo, para você se reconstruir e focar nos seus objetivos, você pode ter certeza, cara, que isso aí a longo prazo vai trazer muito benefício para sua vida. E essa questão de se reconstruir em silêncio é realmente em silêncio mesmo. Não fica falando muito que os outros que você tá fazendo, que você está planejando fazer na sua vida para os outros demais, não. Porque é aquilo, vem a questão da desmotivação, vem a questão de da pessoa não entender exatamente o seu objetivo e se basear numa coisa que ela viveu, sendo que suas vidas são totalmente diferentes. Então, tipo assim, faça em silêncio, é, conte com pessoas que realmente podem te ajudar. Então, e não fica espalhando todos os seus objetivos para qualquer um, não. Principalmente se você não conseguiu eles ainda, que aí é mais tiro no pé ainda. Você vai lá, conta o objetivo para a pessoa, aí o objetivo não veio ainda. E aí você vai lá e às vezes acontece alguma coisa, dá errado e tudo. E aí você vai lá e fica cara de bobo, cara de palhaço. Então, tipo assim, não fica o máximo possível em silêncio e deixa seus resultados falarem por você. É só isso, cara. E essa foi a mentalidade que eu adquiri nesse tempo aí. Grande parte dessa mentalidade eu adquiri lendo o e-book chamado A Mentalidade do Lobo Solitário, que eu vou deixar aqui na descrição aqui para vocês estarem dando uma olhada e também no comentário fixado. E tipo assim, cara, é um livro que vem me ajudando muito nessa fase aí, nessa fase de mudança de cidade, mudança de rotina, e é uma série de conhecimentos que vem me fazendo evoluir como pessoa, como homem, como ser humano, e tipo assim, eu me motivei a criar uma saga de vídeos com mentalidades que eu estou adquirindo esse e-book para vocês. Então, mais para frente aí vão acabar vindo mais vídeos ainda sobre esse tema. E o nome dessa saga vai ser Códigos do Lobo, que vai ser eu documentando tudo que eu for aprendendo durante essa jornada e compartilhando com vocês aqui. Fechou? Então, se você gostou desse vídeo, se você se identificou, se alguma dessas lições que eu passei aqui te ajudou, eu vou pedir só na humildade, né, para você deixar o like aqui no canal
que isso aí vai ajudar pra caramba, eu vou saber que vocês estão curtindo esse conteúdo. E também se você quer participar dessa saga, se você quer evoluir junto comigo e tal, porque eu também estou no processo de evolução. Eu não sou nenhum guru de internet que vai te prometer nada e tal, sem viver aquilo. Eu estou tendo uma evolução real, que pode acontecer erros no meio do caminho, mas também pode acontecer acertos. E o que eu for aprendendo pode ajudar você e tal, que também está no mesmo processo que eu. Então se você gostou disso aí e quer continuar acompanhando, só inscreve aí no canal, cara. É só apertar no dedinho aí, tranquilo, e não vai mudar nada na sua vida nisso aí. A tendência é só a gente evoluir. E eu quero que vocês evoluam junto comigo, fechou? Tamo junto demais. Pandex aqui. E é isso.